Bom, estudos para concursos. Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Direito Administrativo, Lei de Licitações. Frasezinha. Já passei no concurso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e fui nomeado super rápido. Fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Foi muito bem na prova do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e gabaritei a administração, que é o que eu estou estudando agora. Sobre a extinção do contrato. Anulação e rescisão. A anulação está com base no artigo 59 do 866 e a rescisão está no artigo 78 da 866. Vamos lá. Extinção. A extinção do contrato administrativo até o término do vínculo de obrigações assumidas entre a administração pública e o particular contratado. Pode-se dar em razão de conclusão do objeto contratado ou do término do prazo previsto para a vigência do contrato, que são as hipóteses de adimplemento, ou em caso de anulação ou rescisão do contrato, que hipóteses de extinção atípicas. A anulação é quando um contrato administrativo deve ser anulado quando há constatado ilegalidades em sua celebração. A anulação de contrato administrativo for por motivo de ilegalidade ou ilegitimidade pode ser realizada pela própria administração de ofício ou quando provocada ou então pelo Poder Judiciário mediante prévia provocação. Sacou? Anulação é basicamente ilegalidade. Ilegalidade ou por ilegitimidade, por motivo de ilegalidade ou ilegitimidade. Ela está com base no artigo 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir. Isso aqui é importante, que todos os professores falam disso. Opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que eles ordinariamente deveriam produzir. Além de desconstituir os já produzidos também. Parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indemnizar o contratado. Não exonera a administração. Não exonera dever de indenizar. Isso. O contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade que lhe cedeu causa. E agora, sobre o ponto de rescisão. A rescisão são as causas gerais que ensejam a rescisão do contrato administrativo estão descritas no artigo 78. Existem 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar os números aqui porque estão irritando. Esses números romanos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14, 15, 16, 17 e 18. Ou seja, existem 18 capacidades de rescisão. E também parece que tem umas outras coisas extras no artigo 79 e 80, mas a gente chega lá depois. Também podem existir vários tipos de rescisão, tipo a unilateral, a judicial, a amigável, a de pleno direito e só. Vamos ver aqui. Rescisão aqui tem mais conteúdo, né? Primeira razão de rescisão. Razão de rescisão. Escreve aí. Primeira razão de rescisão, o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Segunda razão de rescisão, quer dizer, já chega, não quero mais falar os números, é muito chato. Uma outra razão de rescisão é o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Outra razão de rescisão é a lentidão de seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade de conclusão na obra de serviço de fornecimento nos prazos estipulados. Espirro.
Também é uma razão de rescisão os atrasos injustificados no início da obra. Respire. Também é uma razão de rescisão a paralisação da obra, do serviço ou da fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. Sem justa causa, paralisação sem justa causa. De qualquer coisa. Também é razão de rescisão a subcontratação total ou parcial do seu objeto. Subcontratação total. Se lembra que, conteúdos anteriores, a gente fala que subcontratação. Aparece que ela pode ser contratada, mas só. Claro que, tipo, se você subcontrata tudo, é claro, obviamente, que você não está fazendo o que você foi contratado para fazer, não é? Tem, por isso que tem prerrogativas e artigos falando o que pode, a quantidade de coisa que pode contratar. Tipo, às vezes é necessário fazer uma subcontratação para ficar mais rápido, terminar mais rápido o contrato, né? Bom, outra parte, subcontratação total parcial do seu objeto e associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital de contratação. O desatendimento dos determinadas também é uma razão de rescisão. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar a fiscalização das determinações regulares, né? E fiscalizar a sua execução, assim como as suas dos seus superiores. Também é uma razão de rescisão o cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do súmula 1 do artigo 65. Muitas faltas, né? Não entendi essa aqui. Essa aqui eu não entendi. Vou colocar uma interrogação. Também é uma razão de rescisão a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, ou seja, o cara não conseguiu fazer a coisa. Também é uma razão de rescisão a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Ou seja, os carinhas que venham fazer a coisa não existem mais. Também é uma razão de rescisão a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estruturação da empresa que prejudique a execução do contrato. Ou seja, eles mudaram o trabalho deles, eles não fazem mais o que eles estavam contratados a fazer, né? Ou alteração de finalidade. Faz sentido. Próximo, razão de rescisão, também é uma razão de rescisão, as razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento. Interesse público, razões de interesse público, determinado pelo amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade na esfera administrativa a que está subordinado o contratante exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. Próximo. Das razões do... Outra razão de rescisão. Outra razão de rescisão é a supressão por parte da administração de obras, serviços e contratos de obras, serviços e contrato, além de limites permitidos no parágrafo 1 do 65. Limites, né? Isso aqui é bem legal. Acabou a tinta da caneta, eu tive que trocar. Bom, voltando. É uma razão para a rescisão a supressão por parte da administração de obras, serviços e compras que acarretam na modificação do valor oficial do contrato, além de limite permitindo, parágrafo 1 do artigo 65. A alteração de contrato, fica a dica aqui, tem um extra. Fica a dica, a alteração de contrato unilateralmente pela administração não pode gerar supressão do valor originário acima de 25%. Caso isso ocorra, cabe a rescisão do contrato. O tema foi objeto de questionamento do concurso de 2012 para polícia, delegado de polícia. 14.
Também é uma razão de rescisão a suspensão de sua execução por ordem escrita de administração por prazo superior a 120 dias. Ou seja, mandaram parar. Salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente de pagamento obrigatório de indenizações pelas suscetíveis e contratualmente imprevistas desmobilizações, imobilizações e outros. Interessante. Também é razão de rescisão, razão de rescisão. Prevê assegurar no contratado, nestes casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Não entendi. Eu estava lendo o 14, que era a expressão que a expressão de carinha falar, a própria administração falar que não precisa mais fazer. Daí eles falaram de coisas de guerra, trocos. Não entendi esse 14, esquece. Também uma razão de rescisão, o atraso superior a 90 dias, ou seja, razão de atraso. 90 dias nos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços e fornecimentos ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratante o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação. Também é uma razão de rescisão a não liberação por parte da administração de área local ou objetos. Liberação de área local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de matérias naturais especificadas no projeto. E também é uma razão de rescisão a ocorrência de caso fortuito, ou seja, um caso que não tinha como ter escolha, ou de força maior regularmente comprovada impeditiva de execução de contrato. Ocorrência de caso fortuito. Também não tem, também tem um, também é uma razão de rescisão ou descumprimento de disposto no inciso 5 do artigo 27 sem prejuízo de sanções penais cabíveis. Eu não sei o que está escrito lá, esqueci também. Refere-se à proibição de contratação de mão de obra infantil ou juvenil, agora é o extra, já apareceu as coisas dos incisos e artigos. Refere-se à proibição de contratação de mão de obra infantil ou juvenil, Quer dizer, esse aqui deve estar falando do que está escrito no inciso 5 do artigo 27. Refere-se à proibição de contratação de mão de obra infantil ou juvenil de forma regular, e este é menores de idade, não sendo acima de 14 anos, na condição de aprendiz ou 16 anos, de trabalho que não seja noturno ou perigoso. Nas hipóteses grifadas acima, quem dá causa da rescisão da administração, razão pela qual cabe ressarcimento dos prejuízos do contrato, bem como a devolução das garantias, os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e o pagamento de custo e desmobilização. Os casos de rescisão contratual são formalmente motivados nos autos de processos assegurados o contraditório e ampla defesa. Artigo 78. Parágrafo único. Daí aqui fala algumas especificações de tipos de rescisões. A forma unilateral, a forma judicial, e a forma amigável e a forma de pleno direito. A rescisão unilateral é o Estado impõe o cancelamento do contrato sem consentimento do contratado, respeitado o contraditório e ampla defesa. No rescisão judicial, o Poder Judiciário, caso não haja possível uma rescisão amigável, faz a coisa. Na rescisão amigável, ela ocorre em comum acordo entre Estado e contratado. E na rescisão de pleno direito, a morte do contratado, falência de empresa, aquelas coisas que aconteceram lá nas hipóteses de que destruíram a empresa, né? Quer dizer, impediram ela de trabalhar no contrato. A dissolução da empresa, o parecimento do objeto, não é preciso um ato declaratório de extinção. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e, fundamentalmente, da autoridade competente.
ou especificamente, quanto à possibilidade de rescisão unilateral do contrato, pode ser dada por falhas de contratado, não cumprimento das cláusulas, irregularidades no cumprimento de atraso injustificado de início da obra, lentidão de cumprimento ou paralisação de obras e serviços, estava tudo aqui nos incisos que eu estava falando. Indevida subcontratação, desatendimento de ordem, de legais cometidas e reiteradas falhas de alteração ou social ou a modificação da finalidade ou da estruturação empresarial, também por ofensa ou inviabilização de pessoalidade do contrato, a associação com outrem, cessão ou transferência, fusão, cisão, incorporação e subcontratação indevidas, falência, insolvência civil, dissolução de sociedade e insolvência civil por razão de interesse público por alta relevância e amplo conhecimento e por ocorrência no caso fortuito ou de força maior. Conforme o artigo 80, a rescisão nestas hipóteses acarreta as seguintes consequências sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Primeiro, a assunção imediata do objeto do contrato no estado e local onde se encontrar por ato próprio da administração. A ocupação, as sanções, quer dizer, só para marcar, porque acho que não está muito específico, mesmo falando que não isso aqui são sanções. Ação imediata de objeto de contrato na estado e local em que se encontrar o ato próprio. Isso aqui é uma consequência, quer dizer, não é literalmente uma sanção, é uma consequência. Consequência. Uma consequência é a ocupação e utilização do local, instalações e estabelecimentos de material de pessoal empregado na execução de contrato necessário à sua continuidade. Não estou entendendo o que eu estou lendo. Eu só vou ler e não vou entender. Execução de garantia contratual para ressarcimento de administração e dos valores de multas e indenizações a ela devidos. Retenção de créditos decorrentes de contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. A aplicação das medidas previstas no inciso 1 e 2 deste artigo fica a critério da administração, que poderá ter a continuidade a obra ou a serviço por execução direta ou indireta. 2. É permitida a administração no caso de concordata do contratado manter o contrato, podendo assumir o controle de determinada atividade de serviços essenciais. 3. Na hipótese de início do inciso 1 deste artigo, o ato deverá ser procedido na autorização expressa do Ministério do Estado, competente do Secretário de Estado Municipal, conforme o caso. A rescisão decretado inciso 4 do artigo anterior permite à administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo. O próximo conteúdo vai ser sobre sanções administrativas.